palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Palavras de esperança, o Espírito Santo nos dá força e coragem. Hoje nós vamos meditar a linda leitura de Atos 2, 14 a 36, uma leitura riquíssima de detalhes que vai nos ensinar muito e vai nos mostrar com provas, com clareza, o que o Espírito Santo é capaz de realizar na vida de um ser humano, na vida de um filho de Deus, quando ele se abre a essa ação, quando ele se abre a esse mover do Espírito. Então hoje nós vamos meditar essa leitura na certeza que Deus quer falar muito ao meu e ao seu coração. Vamos à leitura. Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: Homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala. Derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis, depois de ter sido entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a visão da tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza: do patriarca Davi dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós o crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Irmãos, eu sou encantado com essa leitura de Atos, capítulo 2, 14 a 36. Como eu disse na introdução, é uma leitura riquíssima de detalhes. E eu queria pegar exatamente o primeiro detalhe no versículo 14. Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 11. Esse episódio aqui, ele acontece logo após a vinda do Espírito Santo, que nós meditamos ontem. Eles estavam no cenáculo, até a vinda do Espírito Santo eles estavam com medo, eles estavam escondidos, porque olha o que eles tinham feito com Jesus. E de repente, eles em oração, Maria estava no meio deles, o Espírito Santo foi derramado, e nós ouvimos ontem a forma bonita, maravilhosa, que Lucas relata essa vinda do Espírito Santo, dando ênfase, dando segurança a quem está ouvindo dessa verdade que ali está. E nós prestamos atenção, há poucos dias nós ouvíamos a meditação, o quanto Jesus sofreu por ter no coração a certeza que Pedro, que tanto o amava, que já tinha dado demonstrações de amor, o tanto que Pedro negou Jesus. Tanto que Jesus sofreu por ter sido negado por Pedro. Então Pedro estava com medo deles fazerem com ele o mesmo que estavam fazendo com Jesus. Então, nós saímos de um contexto de um Pedro que nega, de um Pedro que estava com medo. Veio o Espírito Santo, como eu coloquei no título aí, o Espírito Santo nos dá força e coragem. E a palavra agora faz questão de dizer, gente, se você observa, na leitura de ontem, fala que eles estavam sentados, versículo 2, Atos 2, versículo 2, encheu toda a casa onde estavam sentados. Agora olha o versículo 14, olha o detalhe. Pedro então, pondo-se de pé na companhia dos 11. Pedro se coloca de pé. Já não dá mais para ficar no mesmo lugar. O Espírito Santo de Deus nos desaloja. Uma amiga minha, que está aqui no grupo Palavra de Esperança, esse final de semana foi muito movimentado para mim, né? 3 dias seguidos rezando de madrugada com vocês, postando aqui no grupo. E ela falou assim, você tá ligado em 220? Você não para. Mas eu não consigo, irmãos. É o mesmo que aconteceu com Pedro. Pedro, ao ser batizado e junto com ele os irmãos que ali estavam, a palavra faz questão de dizer, Pedro se coloca de pé. E na companhia dos 11. Você está compreendendo isso, irmão? É como se os 11 tivessem assim, olha, nós não vamos pregar. É Pedro, o Papa. É aquele que foi escolhido para ir à frente, para dar continuidade à missão. Pedro se levanta e com ele os 11. Ou seja, se Pedro morrer, a gente morre tudo junto. Nós estamos contigo, Pedro. Pode se levantar, pode pregar, nós estamos aqui. É como se eles estivessem dizendo, nós estamos aqui na retaguarda. Nós estamos aqui para te proteger, nós estamos aqui para interceder. Nós estamos aqui do seu lado, Pedro. Ou seja, Pedro é encorajado, é fortalecido pelo Espírito Santo, mas ele tem a comunidade que nascia do seu lado. A igreja que nascia do seu lado. Eu não estou aqui pregando sozinho. Eu tenho primeiramente vários intercessores que rezam por mim todos os dias, porque já disseram isso. E eu estou com a igreja, irmão. Eu não sou um pregador avulso. Eu não estou aqui para exaltar simplesmente um ser humano. Não. Primeiro eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Segundo eu digo com todas as letras, eu sou católico. Eu estou em unidade com a minha igreja. Então eu não prego sozinho. Do meu lado existe a graça da unidade da igreja, que é dada pelo vínculo do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. Em unidade com a igreja, eu digo para você, nós não podemos receber o Espírito Santo
e ficar acuados. Não, o Espírito Santo nos lança para frente. Ele nos coloca de pé. E aí você vai observar quanta sabedoria nessa primeira pregação de Pedro. Ele vai citar o livro do profeta Joel, capítulo 3, de 1 a 5. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Você está ouvindo isso, irmão? A profecia se cumpre em Pentecoste e se atualiza na minha e na sua vida a cada momento que nós dizemos: vem Espírito Santo. E Ele vem sobre nós. E aí a pregação de Pedro continua aprofundando cada vez mais, que no versículo 22 ele vai dizer: israelitas, ouvi essas palavras, Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tanto tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Então Pedro ele começa a dar detalhes. Vocês estão vendo homens da Judéia, israelitas, vocês estão percebendo esse Jesus que andou no meio de nós, realizando prodígios, milagres e sinais. Deus se manifestou poderosamente na vida dele. Aí o versículo 23 fala: depois de ter sido entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. Olha a coragem, gente. Pedro joga na cara desse povo. Pedro tem a coragem extraordinária de jogar na cara daquele povo: vós o matastes. Do mesmo jeito que lá na introdução, que eu esqueci de dizer isso aqui, né? Na introdução, Pedro vai dizer no versículo 15, porque ontem a leitura terminou dizendo assim no versículo 13: outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Pedro hoje vai dar a resposta com coragem e com firmeza: estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto ainda não ser ainda a hora terceira do dia. Ou seja, não é nem 9 horas da manhã. Então Pedro ele vai com coragem rebater tudo aquilo que a todo instante estavam jogando na cara deles, que a todo instante estavam humilhando. Agora olha o versículo 24, terminando o 23, né? Vós o matastes crucificando por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Aí ele vai citar os Salmos 15, de 8 a 11. Olha que coisa extraordinária. São Pedro defendendo Jesus Cristo. São Pedro começando a compreender e colocar em prática pela ação do Espírito Santo, com coragem, com ousadia, com parresia, com força no seu anúncio. Porque Pedro e todos aqueles que ali estavam foram batizados no Espírito Santo. Pedro, com coragem, com ousadia, com força, com destemor, anuncia a palavra de Deus. Então o homem e a mulher batizado no Espírito Santo não podem ficar acuados, sentados, acomodados. O homem e a mulher batizado no Espírito tem que colocar a cara para bater, meu irmão. Não pode ficar acuado com medo. Eles vão me criticar. Problema de quem fizer isso. Porque comigo e do meu lado está a força e a presença do Espírito Santo. Eu não prego em meu nome, eu não prego sozinho. Do meu lado, dentro de mim, com toda a força, a poderosa ação do Espírito. O Espírito Santo não brinca com os filhos de Deus. Ele age poderosamente. E olha o que ele diz no versículo 29. Para aquele povo daquela época não era fácil ouvir isso aqui não, irmãos. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza: do patriarca Davi dizemos que morreu e foi sepultado. E o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo
que ele previu e anunciou com essas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, Davi morreu e o sepulcro dele está aqui. Agora Jesus, vai lá ver se o sepulcro tem gente. Não, o sepulcro está vazio. Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Pedro deixa bem claro. E ele ainda continua dizendo no versículo 32, a esse Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, amados, a ressurreição de Cristo não é uma invenção. Nós estamos ouvindo relatos de quem testemunhou tudo aquilo que aconteceu. É Pedro que está dizendo. Ele está dizendo, nós somos testemunhas disso. E ele foi exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido. Derramou como vós vedes e ouvis. Pois Deus pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ele é o Senhor, poderoso, soberano, a força que está acima de tudo que há na terra. O poder, a potência, tudo está em Deus. E quando nós recebemos do Espírito Santo, nós recebemos coragem, nós recebemos força e nós não podemos ficar acomodados, de bracinhos cruzados, só bebendo da graça. Não, eu posso beber da graça sim, mas eu preciso, cheio da graça, anunciar o senhorio de Jesus, anunciar e defender o nome de Jesus, pregar com unção, com coragem, com autoridade, com amor, com sabedoria, com discernimento, com todas essas ferramentas extraordinárias que o Espírito Santo nos concede. Que leitura, irmãos! Leia de novo, medite novamente, porque eu fico tão eufórico às vezes com a leitura tão rica como essa, que às vezes eu fico pregando até muito rápido, eu volto, eu pego um detalhe aqui, um detalhe ali, porque a leitura é simplesmente linda, maravilhosa, e que vem nos mostrar o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Ele não nos deixa sentados, ele nos coloca de pé, ele nos impulsiona, ele nos dá a coragem de pregar a verdade, doa quem doer. Não podemos pregar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não. O próprio Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso pregar esse caminho, eu preciso pregar sobre essa vida, eu preciso pregar sobre essa verdade. E quem me dá essa coragem, essa força é o Espírito Santo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença nesta manhã, pedindo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, trabalho, missão. Vem, Espírito Santo, dai-nos a graça do Espírito Santo para sermos realmente enriquecidos, capacitados com essa coragem, com essa força, com esse destemor. Senhor, que nós possamos ser robustecidos pela força do Teu Espírito. Que nada venha nos estagnar, nos fazer parar, nos fazer desanimar. Não, dai-nos a mesma coragem que destes a Pedro e aos 11 que com ele se colocaram de pé. Senhor, clamamos a Tua unção, clamamos a Tua graça, a Tua força, para que ela venha sobre nós. E neste dia, o Senhor nos fortaleça com a plenitude e com a graça do Teu Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nós vamos trazer o resultado desta grande pregação. Abraço a todos, tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo. Pois só Tu tens
palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.